A indagação "quem sou eu?" ajudará o homem a acalmar a mente? Sim, bem assim. A indagação "quem sou eu?" volta a mente para dentro e a torna calma. A adoração me ajudará a atingir a iluminação? Certamente ajudará. O Passana ajuda a concentração da mente. Então a mente fica livre de outros pensamentos e repleta da forma meditada. A mente torna-se aquilo e, portanto, bastante pura. Então pense, quem é o adorador? A resposta é eu, ou seja, o ser. Então o ser, enfim, é alcançado. A dificuldade atual é que o homem pensa que ele é o fazedor, mas esse é um erro. É o poder superior que faz tudo, e o homem é apenas uma ferramenta. Se ele aceita essa posição, ele fica livre de incômodos. Do contrário, ele os atrai. Tome como exemplo a figura da torre do templo, onde ela é feita para dar a impressão de suportar o peso da torre nos ombros. Sua postura e aparência são um retrato de grande esforço, enquanto carrega a carga muito pesada da torre. Mas pense, a torre é construída sobre a terra e se apoia em suas fundações. A figura, como Atlas sustentando a terra, é uma parte da torre, mas é feita para parecer como se suportasse a torre. Não é engraçado? Assim é o homem que assume o senso de fazedor. Fala-se que na prática existe a dualidade, mas no fim existe a unidade. Como é isso? Algumas pessoas pensam que se deve começar a prática com a ideia dualista. Isso se refere a elas. Elas dizem que há Deus, que o homem deve adorar e meditar, e que finalmente a alma se funde em Deus. Outros dizem que o Ser Supremo e a alma estão sempre separados e nunca se fundem um ao outro. Seja como for no fim, não vamos nos preocupar com isso agora. Todos concordam que a alma é, que o homem descubra a alma, isto é, seu ser. Então haverá tempo para descobrir se o ser deve emergir no Supremo, é parte dele ou permanece diferente dele. Não vamos antecipar a conclusão. Mantenha a mente aberta. Mergulhe dentro e encontre o ser. A própria verdade vai se revelar para você. Por que você deve determinar de antemão se a finalidade é a unidade absoluta, a unidade qualificada ou a dualidade? Não há sentido nisso. A averiguação é agora feita pela lógica e pelo intelecto. O intelecto deriva a luz do ser, o poder superior. Como a luz refletida e parcial do intelecto pode conjecturar a luz inteira e original? O intelecto não pode alcançar o ser. Como ele pode averiguar sua natureza? Dizem que as escrituras, estudadas tão escrupulosamente nas fases iniciais, são, no final das contas, inúteis. Em qual fase elas se tornam inúteis? Quando a essência delas é realizada. As escrituras são úteis para indicar a existência do poder superior, o ser, e a maneira de alcançá-lo. A essência delas é essa apenas. Quando isso é assimilado, o resto é inútil, mas elas são volumosas, adaptadas ao desenvolvimento do buscador. Alguém que sobe uma escada julga as regiões pelas quais passou como apenas degraus para o patamar superior. Quando a meta é alcançada, só resta ela, e todo o resto torna-se inútil. É assim que as escrituras se tornam inúteis. Nós lemos demais. Nós recordamos tudo o que lemos, mas esquecemos o essencial. O essencial se infiltra na mente e o resto é esquecido. Assim é com as escrituras. O fato é que o homem se considera limitado e aí surge o problema. Essa ideia está errada.
ele pode ver por si mesmo. No sono não havia mundo nem ego, nem eu limitado, e nenhum problema. Algo acorda desse estado feliz e diz, eu. Para esse ego, o mundo aparece. Sendo uma partícula no mundo, ele quer mais e entra em dificuldades. Quão feliz ele era antes do surgimento do ego. Só o surgimento do ego é a causa do problema atual. Que ele rastreie o ego até a sua fonte e ele alcançará aquele estado feliz, indiferenciado, que é o sono sem sono. O ser permanece sempre o mesmo, aqui e agora. Não há mais nada a ganhar. Porque as limitações foram assumidas erroneamente aqui, há a necessidade de transcendê-las. É como os 10 tolos ignorantes que cruzaram um rio e, chegando à outra margem, contaram-se como apenas 9. Eles ficaram ansiosos e aflitos pela perda do 10º homem. Um viajante, ao averiguar a causa de sua aflição, os contou a todos e verificou que eles eram 10. Mas cada um deles havia contado os outros, deixando a si mesmo de fora. O viajante tocou em cada um em sucessão, dizendo-lhes para contar os toques. Eles contaram 10 e ficaram satisfeitos. A moral é que o 10º homem não foi recebido de novo. Ele estava lá durante todo o tempo, mas a ignorância causou angústia a todos eles. Noutro exemplo, uma mulher usava um colar em volta do pescoço, mas se esqueceu disso. Ela começou a procurá-lo. Uma amiga dela, descobrindo o que ela estava procurando, apontou o colar ao redor de seu pescoço. Ela o sentiu com as mãos e ficou feliz. Ela obteve o colar de novo? Aqui, novamente, a ignorância causou dor e o conhecimento causou felicidade. Similarmente, também com o homem e o ser. Não há nada a ser obtido novamente. A ignorância do ser é a causa da miséria atual. O conhecimento do ser provoca felicidade. Além disso, se alguma coisa deve ser obtida de novo, isso implica a sua ausência anterior. O que permaneceu uma vez ausente pode desaparecer novamente. Então não haveria permanência na salvação. A salvação é permanente porque o ser é aqui e agora e eterno. Assim, os esforços do homem são dirigidos para a remoção da ignorância. A sabedoria parece surgir, embora ela seja natural e sempre presente. O visitante, enquanto se despedia, saudou o mestre e disse: Dizem que a vítima na boca do tigre se foi para sempre. A referência é uma passagem do texto Quem Sou Eu?, onde se afirma que um discípulo nunca pode voltar ao mundo, depois que ele caiu no campo do olhar benevolente do guru. Tão certamente quanto a presa nas mandíbulas do tigre não pode escapar. A notícia da morte de alguém foi trazida para Sri Bhagavan. Ele disse: Bom, os mortos são realmente felizes. Eles se livraram do incômodo, o corpo. O homem morto não se aflige. Os sobreviventes sofrem pelo homem que está morto. Os homens temem dormir? Pelo contrário, o sono é procurado. E, ao acordar, cada homem diz que dormiu felizmente. Prepara-se a cama para o sono profundo. O sono é morte temporária. A morte é sono mais longo. Se o homem morre enquanto ainda vivo, ele não precisa se afligir pela morte dos outros. A existência de alguém é evidente com ou sem o corpo, como na vigília, sonho e sono. Então, por que alguém desejaria a continuação dos grilhões corporais? Que o homem descubra o seu eterno ser e seja imortal e feliz. O mundo é percebido mesmo após a autorrealização? De quem é essa pergunta? É de um sábio ou de um ignorante? De um ignorante. Perceba para quem a questão surge. Ela pode ser respondida
depois de o questionador ser conhecido. O mundo e o corpo podem dizer que existem? Ou é o observador que diz que o mundo e o corpo existem? O observador deve estar lá para ver os objetos. Descubra primeiro o observador. Por que se preocupar agora com o que haverá no futuro? O que importa se o mundo é percebido ou não percebido? Você perde algo pela sua percepção de mundo agora? Você ganha algo onde não há essa percepção em seu sono profundo? É irrelevante se o mundo é percebido ou não percebido. O ignorante vê o sábio ativo e fica confuso. O mundo é percebido por ambos, mas as suas perspectivas diferem. Tome o caso do cinema. Há imagens movendo-se na tela. Vá e segure-as. O que você segura? Apenas a tela. Que as imagens desapareçam. O que resta? A tela novamente. Assim também aqui. Mesmo quando o mundo aparece, veja para quem ele aparece. Segure o substrato do eu. Depois que o substrato é segurado, o que importa se o mundo aparece ou desaparece? O ignorante toma o mundo como real, enquanto o sábio o vê apenas como a manifestação do ser. É irrelevante se o ser se manifesta ou deixa de fazê-lo. Foi recebida uma carta contendo algumas questões referentes à memória, ao sono e à morte. Parecia à primeira vista que elas eram convincentes, mas difíceis de responder. Quando o mestre foi questionado sobre o assunto, ele falou: Essa confusão toda se deve à não diferenciação entre o eu real e o falso eu. Os atributos e modos pertencem ao falso e não ao verdadeiro. Os esforços são dirigidos apenas para remover a ignorância. Depois eles cessam, e o ser real é percebido como estando sempre lá. Nenhum esforço é necessário para permanecer como o ser. Há um pequeno ponto de parada em minha meditação. Quando eu me pergunto, quem sou eu? Meu raciocínio prossegue da seguinte maneira: eu vejo a minha mão. Quem a vê? O meu olho. Como ver o olho? Em um espelho. Semelhantemente, para me ver, deve haver um espelho. O que deve suprir o lugar do espelho em mim? Essa é a minha pergunta. Então, por que você pergunta, quem sou eu? Por que você diz que está com problemas e assim por diante? Você também poderia ficar quieto. Por que perde a sua compostura? Inquirir dessa maneira ajuda a me concentrar. A concentração é o único benefício? O que mais você quer? A concentração é a coisa. O que faz você sair da sua quietude? A investigação sobre quem sou eu significa encontrar a fonte do eu. Quando essa é encontrada, o que você procura é realizado. O Dr. Radha Kamal, um conhecido professor, bom homem de meia idade, de olhar pacífico, praticante de yoga e meditação, tinha tido algumas experiências ocultas e deseja que o mistério seja esclarecido pelo mestre. Ele considera a autorrealização difícil de atingir e requer a ajuda do mestre. Ele perguntou: o método upanishádico de meditação agora desapareceu. Havia um grande sábio em Bengala que me instruiu nele. Após longos anos de disciplina e prática, estou tendo algumas experiências místicas. Eu sinto às vezes que a consciência suprema é infinitude e que eu sou consciência finita. Isso é correto? Só existe a perfeição. Ela é infinita. Dela surge essa consciência finita. Funda essa consciência individual na Suprema. Isso é o que deve ser feito. Perfeição é um atributo da consciência suprema. Perfeição é o Supremo, onde não se vê outro, não se ouve nada, não se conhece nada. Isso é perfeição. O Supremo é indefinível, é indescritível. Ele é como ele é. Eu experimento uma vastidão.
Provavelmente ela está logo abaixo da perfeição, mas perto dela. Estou certo? Só há perfeição, nada mais. É a mente que diz tudo isso. Transcendendo a mente, eu sinto a vastidão. Sim, sim. Uma senhora perguntou: qual é a diferença entre meditação e distração? Nenhuma diferença. Quando há pensamentos, é distração. Quando não há pensamentos, é meditação. Como praticar a meditação? Afaste os pensamentos. Como conciliar o trabalho com a meditação? Quem é o trabalhador? Que aquele que trabalha faça a pergunta. Você é sempre o ser. Você não é a mente. É a mente que levanta essas questões. O trabalho prossegue, sempre na presença do ser apenas. O trabalho não é um obstáculo para a realização. É a identidade equivocada do trabalhador que perturba alguém. Livre-se da falsa identidade. O estado de inconsciência não é próximo da consciência infinita? Somente a consciência permanece e nada mais. O silêncio de Sri Bhagavan é em si uma força poderosa. Ele provoca certa paz de espírito em nós. O silêncio é um discurso sem fim. O discurso vocal obstrui o discurso do silêncio. Em silêncio, você está em contato íntimo com os arredores. O silêncio de Dakshinamurti eliminou as dúvidas de seus discípulos. Para o discurso vocal, os órgãos da fala são necessários, e eles precedem a fala. Mas o discurso do silêncio está mesmo além do pensamento. Ele é, em suma, o discurso transcendente, ou palavras não ditas. Daquele momento em diante, o eu, ou o ser, passou a atrair sobre si a atenção com poderoso fascínio. O temor da morte desapareceu para sempre. Dali por diante.